mentira por trás da foto mais famosa do mundo, a verdade que revela um infame ladrão de bancos e como seu pai não é seu pai. Estes são os crimes mais chocantes que pessoas confessaram em seus leitos de morte. Na cidade de Linfield, no estado de Massachusetts, a filha única Ashley Randall vivia uma vida tranquila com seus pais Kathy e Thomas, mas infelizmente tudo que é bom acaba, e em março de 2021, Thomas adoeceu com câncer de pulmão. Exausto após retornar de uma sessão de quimioterapia, ele decidiu contar algo para Ashley, algo que acabaria mudando sua vida para sempre. Seu nome não era Thomas Randall, na verdade era Theodore Conrad, e ele era um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. É compreensível que Ashley ficou boquiaberta. Ele implorou para que ela não pesquisasse o nome, mas cheia de dúvidas ela foi direto pro Google. Depois de pesquisar Theodore Conrad desaparecido, centenas de artigos sobre seu pai apareceram, e nenhum deles era bom. Ao rolar a página, ela descobriu que ele era um caixa de 20 anos, que trabalhava no Society National Bank em Cleveland, Ohio. Em 11 de julho de 1969, inspirado pelo seu filme favorito, o caso Thomas Crown, ele roubou do banco $215 mil, o equivalente a mais de 1.800.000 hoje em dia, e desde então desapareceu. Depois de ler todos os artigos e ter certeza de que aquele criminoso procurado era seu pai, Ashley se sentiu mal. Tudo que ela pensava saber sobre ele era mentira. Até o seu sobrenome, Randall, era inventado, e o primeiro nome que ele escolheu, Thomas, provavelmente era uma homenagem ao seu filme favorito. Para evitar ser reconhecido, ele deixou a barba crescer e começou a usar chapéu em público. Na verdade, quando Ashley olhou para trás, muitas coisas começaram a fazer sentido. Sempre que Kathy e Ashley queriam viajar para o exterior, ele recusava, falando que viagens internacionais o deixavam desconfortável. Na verdade, ter uma identidade falsa significava que ele não podia tirar passaporte. Apesar disso, ele era um membro ativo da comunidade, jogava golfe regularmente, fazia doações para instituições de caridade e até mesmo se voluntariava em passeios escolares. Alguns dias após a confissão de seu pai, Ashley compartilhou a notícia chocante com a mãe, que ficou igualmente abalada. Mesmo assim, as duas o tranquilizaram, dizendo que apesar do que ele havia feito, ainda o amavam e o apoiariam durante sua doença. 2 meses após revelar sua verdadeira identidade, Thomas, ou Theodore, sucumbiu à doença. Kathy e Ashley decidiram viver o luto da morte do pai e marido por 1 ano, antes de informar as autoridades sobre a sua vida dupla. Mas em novembro daquele ano, agentes federais apareceram na porta dos Randall. Acontece que depois que Thomas morreu, alguém enviou seu obituário para um repórter policial de Ohio com um bilhete, sugerindo que ele era Theodore Conrad. O obituário listava a data de nascimento de Thomas como 10 de julho de 1947, quase a mesma de Theodore, apenas 2 anos mais velho. Também mencionava os pais dele, só que com acréscimo de Randall ao final de seus nomes. Além disso, em 2014, Thomas declarou falência, e os investigadores descobriram que sua caligrafia correspondia de um formulário de inscrição para a faculdade que ele havia preenchido em 1967 como Theodore. Tava tudo claro, e Kathy e Ashley admitiram que sabiam disso há meses. Felizmente, nenhuma acusação criminal foi feita contra elas. Tudo o que elas tiveram que fazer foi aceitar a verdade perturbadora. Como vimos, nem mesmo os pais são sempre o bastião de confiança que gostaríamos que fossem. Dá uma olhada nesse post anônimo do BuzzFeed. Sim, esse troço ainda existe, como exemplo do que eu tô falando. A usuária do BuzzFeed, que eu vou chamar de ela, estava visitando sua avó no seu leito de hospital, e de um jeito todo enigmático, alegando que tinha uma última coisa a fazer, a avó de repente disse a todos, exceto ao pai de ela, para saírem do quarto. A garota esperou ao lado de fora com o resto da família, perplexa por algum tempo. Então, finalmente, o pai dela desabou em lágrimas. Antes de falecer, a mulher moribunda havia lhe contado que, quando criança, ele precisou de uma cirurgia. Essa cirurgia o tornou incapaz de ter filhos, e ela simplesmente não contou para ele por algum motivo. Acontece que a mãe de ela deu à luz vários filhos. Em resposta à confissão devastadora, as crianças fizeram testes de paternidade e comprovaram que era verdade. Eles não eram parentes daquele homem que sempre pensaram ser o seu pai biológico. A mãe de ela o havia traído. Mas por que diabos a vovó esperou tanto tempo para contar? Falando em infertilidade, talvez você conheça aquela música dos anos 80 chamada Love Shack.
ou em bom português, a cabana do amor. Você já vai entender. O usuário do Reddit PaperHandsMcKee213 compartilhou uma história de que o seu avô, perto do fim da vida, admitiu que a mãe do garoto não era sua única filha como todos pensavam. Ele disse que há muito tempo, na década de 1950, ele fez uma certa coisa em uma cabana na floresta. Podia ser filme de terror, mas tá mais pra romance. Naquela época, o melhor amigo dele não conseguia ter filhos, então ele fez uma proposta ao avô do garoto, engravidar sua esposa. Sem conseguir recusar a oferta, o homem concordou e viajou com a esposa do amigo pra cabana na floresta, que ficava escondida nos remotos Montes Ozark. Então eles começaram os trabalhos, mas não foi algo passageiro. Eles ficaram a semana inteira lá. Semana inteira, rapaz, tá louco, 10 minutos eu tô pedindo misericórdia. O amigo chegou até a dar uma espiada pra ver se tava tudo bem. Nossa, imagina a cena. Mas esse plano todo funcionou. Afinal, a esposa engravidou. Só que o marido, provavelmente sem conseguir olhar nos olhos do seu melhor amigo, se mudou rapidamente pra outro estado com a esposa grávida pra recomeçar a vida. A única notícia que o avô de Paper Hands recebeu deles depois disso foi uma carta afirmando que a criança era uma menina e havia nascido saudável. Ele nunca mais os viu. E assim se encerra esse caso de uma semana. Nada mais inocente do que um bebê recém-nascido. Mas infelizmente há pessoas que se aproveitam da sua vulnerabilidade. O usuário do Reddit O'Doyle321 compartilhou uma história sobre a sua esposa que trabalhava como cuidadora em um lar de idosos. Uma das suas pacientes era uma senhora idosa que dedicou sua vida a ser enfermeira nas décadas de 70 e 80. Parece uma pessoa incrível. Bom, depois de anos de trabalho árduo, a mulher adoeceu. Deitada em seu leito de morte, exalando seus últimos suspiros, ela fez um gesto para que a cuidadora se aproximasse e sussurrou suavemente uma frase assombrosa. Quando eu era enfermeira, eu trocava os bebês de lugar. O quê? Como assim? Imagina acabar de ter filho e voltar para casa com o bebê errado. Meu Deus, que horrível. Mas tem mais. Outra história do Reddit vem de Casline04, que contou sobre uma mulher que nasceu na China, mas depois se mudou para a Europa. Algum tempo depois ela voltou à China, pois sua mãe estava com câncer terminal. Então, em seus últimos dias, a mãe admitiu algo realmente surpreendente. Ela não era sua mãe biológica. Incapazes de ter filhos, ela e o marido tomaram uma decisão desesperada. Compraram um bebê de uma rede de tráfico infantil e o criaram como se fosse seu. Ao ouvir essa notícia angustiante, a mulher ficou tomada pela emoção, mas não por não serem biologicamente relacionadas, e sim pela imensa dor que seus pais sofreram na sua luta para ter um filho. Apesar das origens sombrias da sua história, essa mulher teve a melhor vida que alguém poderia desejar. E o mais surpreendente é que essa mulher era a própria mãe da pessoa que contou a história. Desde o século I, quando os antigos pictos das terras altas da Escócia esculpiram uma estranha criatura com pescoço comprido e nadadeiras, o monstro do Lago Ness cativou a imaginação da humanidade por milênios. Nenhuma imagem personifica um monstro melhor do que essa foto publicada pelo jornal londrino Daily Mail em 1934. O ginecologista R. Kenneth Wilson a vendeu ao jornal, fazendo-a ficar famosa como a foto do cirurgião. Wilson alegou ter tirado a foto ele mesmo durante uma visita ao amigo Maurice Chambers. Quem é que ia questionar um médico tão respeitado? Mas nem todo mundo se convenceu. Em 1994, o entusiasta do Lago Ness Alistair Boyd descobriu um artigo de 1975 escrito por Ian Wetherell. Nele, Ian afirmava que a foto era uma farsa envolvendo um homem chamado Maurice Chambers, o mesmo que o Dr. Wilson disse ter visitado em 1934. Bem intrigante. Infelizmente, Ian já havia falecido quando Alistair descobriu essa evidência, então ele decidiu localizar o meio-irmão de Ian, Christian Sperling, e foi em boa hora. Naquela época, Christian tinha 93 anos e apenas alguns dias de vida. Ao encontrar o investigador ansioso, Christian decidiu finalmente revelar a verdade por trás da foto do cirurgião. Ele contou que o seu padrasto, Marmaduke Wetherell, um caçador de animais de grande porte e uma figura peculiar, o envolveu junto com seu filho Ian Wetherell em um plano estranho em 1934. Marmaduke acreditava ter encontrado pegadas da besta lendária e correu pro Daily Mail com a história, mas descobriu-se que as pegadas haviam sido feitas por algum zoeiro com um hipopótamo de pelúcia, tornando Marmaduke alvo de piadas do jornal. Buscando vingança contra o jornal, Marmaduke convenceu Christian a construir um modelo do monstro, usando uma espécie de massa moldável presa a um submarino de brinquedo. Marmaduke e Ian viajaram então pro Lago Ness com o modelo, onde encenaram a foto. Para ocultar sua identidade, Marmaduke persuadiu o Dr. Wilson, por meio do amigo em comum Maurice Chambers, a revelar e vender a foto, escondendo completamente o seu envolvimento.
E assim o Dr. Wilson caiu de paraquedas em uma história que ele não tinha nada a ver. Hiram Calder era um simples padeiro no início dos anos 1900 em Orlando, na Flórida. Viúvo, ele havia sido casado com uma mulher chamada Sarah, que infelizmente faleceu em 1910. Apesar da sua perda, Calder seguiu em frente, conquistando a reputação de membro trabalhador da comunidade. Mas a tragédia chegou até ele em 11 de julho de 1914, quando o homem de 64 anos adoeceu gravemente com pellagra, uma doença causada pela falta da vitamina niacina. O médico foi chamado com urgência, mas quando chegou, Calder já estava delirando. E foi aí, pouco antes da sua morte, que ele revelou algo surpreendente. Ele havia nascido mulher. A revelação abalou Orlando. Ninguém jamais havia questionado o gênero de Calder. Embora eu não possa afirmar com certeza, me parece que Calder era um homem trans. Para deixar bem claro, ele não era um criminoso, mas no contexto do início do século XX ele seria visto assim. Então faz sentido que tenha mantido em segredo. Além disso, como homem, Calder tinha acesso a privilégios negados às mulheres na época, como por exemplo o direito ao voto, o que faz dele o primeiro eleitor nascido mulher na Flórida. Vendo que a morte se aproximava, talvez Calder tenha pensado que finalmente poderia contar a verdade sem ter medo de represálias, mas ele não contou a história inteira, e isso seria descoberto bem mais tarde. A essência é a seguinte: em janeiro de 1850, ele nasceu em Maryland com o nome de Hannah Calder, e na adolescência sempre foi meio moleque, fumando, mascando tabaco, usando cabelo curto e com o tempo se sentindo atraído por garotas. Aos 25 anos, Calder começou a transição, um processo sobre o qual ele simplesmente falou: senti que estava me tornando um homem. Embora isso não revele muito, ele não teria conseguido entrar em mais detalhes sem sofrer desprezo. De qualquer forma, Hannah se tornou Hiram, e em 2 de abril de 1891, em Baltimore, Hiram se casou com sua amada Sarah, e o casal se mudou para Orlando para viver o resto de suas vidas. E em 1986, Wayman Camille Jr., um afro-americano de 50 anos, cumpria 11 anos de uma sentença de 15 anos na instituição correcional de Sussex, em Georgetown, Delaware. Ele havia sido acusado de atacar Alice Mock, uma mulher branca de 64 anos, após ser encontrado bêbado em sua cama em 1975. Enquanto isso, em Middletown, onde tudo aconteceu, Alice ficou gravemente doente. Ao seu lado estava sua vizinha Evelyn Burns. Em seus últimos momentos, Alice decidiu corrigir um terrível erro que havia cometido anos antes. Ela contou a Evelyn que o Wayman nunca atacou. Na verdade, em 1975, o Wayman era alcoólatra e Alice era sua companheira de bebida. Ela o chamou para ir ao seu apartamento, o embebedou completamente e roubou seu dinheiro. Mas então, temendo que ele descobrisse o roubo, ou que o proprietário racista do imóvel descobrisse que ela havia deixado um homem negro entrar na casa, Alice chamou as autoridades, alegando que ele era um bandido violento. Quando o caso foi a julgamento, o histórico de embriaguez de Wayman pesou contra ele, e por conselho do seu advogado, ele se declarou culpado para conseguir uma pena reduzida. O preconceito racial desempenhou um papel crucial nessa decisão. Era a palavra de um homem negro contra a de uma mulher branca. Wayman havia sido vítima das mentiras de Alice. 11 longos anos depois, Alice admitiu ter incriminado um homem inocente e faleceu pouco tempo depois. Sozinha com essa notícia chocante, Evelyn estava determinada a provar a inocência de Wayman. Ela contatou o gabinete do governador, o departamento de correções, a Procuradoria-Geral e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, entre outras instituições, mas ninguém parecia dar ouvidos. Por fim, ela obteve sucesso em janeiro do ano seguinte, quando suas investigações chamaram a atenção de Marian Harris, membro do comitê penitenciário. Após entrevistar Wayman, Marian se comoveu e lutou arduamente por sua liberdade, e funcionou. Em junho, os promotores retiraram as acusações. Após 12 anos de prisão injusta e angustiante, Wayman foi finalmente libertado. Ao retornar para a casa de sua mãe em Townsend, Wayman irradiava alegria, e em vez de demonstrar ressentimento, disse: "Eu tô livre e me sinto incrível. Que cara good vibes." Durante a década de 1970, o Japão foi aterrorizado pelo grupo militante de extrema esquerda Frente Armada Anti-Japão do Leste Asiático. Originalmente formado por estudantes que se conheceram na Universidade Hosei, o grupo era fervorosamente anti-japonês e anti-imperialista, tendo como alvo empresas em todo o país. Em 30 de agosto de 1974, eles atacaram a sede da Mitsubishi Heavy Industries, tirando 8 vidas e ferindo mais de 360 pessoas. Após esse evento devastador, muitos membros foram presos e condenados à morte, forçando o grupo a se dissolver. No entanto, um membro, o estudante Satoshi Kirishima, na casa dos 20 anos de idade, escapou das autoridades e se tornou um dos criminosos mais procurados do país. No ano seguinte, em
abril de 1975, Satoshi foi acusado de iniciar um atentado com uma bomba caseira no bairro de Ginza, em Tóquio. A explosão danificou um prédio, mas felizmente ninguém se feriu. A partir daí, cartazes pedindo sua prisão foram colados por toda parte, mas ele nunca foi encontrado. Quase 50 anos se passaram e Satoshi foi dado como morto ou desaparecido há muito tempo. Então, em janeiro de 2024, um operário da construção civil de 70 anos, chamado Hiroshi Ushida, deu entrada em um hospital próximo a Tóquio. Ele estava morrendo de câncer de estômago e rapidamente conseguiu um leito. Só que esse não era um operário da construção civil comum de 70 anos. Com a morte se aproximando, ele disse à equipe: "Quero morrer com meu nome verdadeiro." Então ele contou a eles. E você já sacou, era Satoshi. Seu rosto envelhecido era diferente do estudante de cabelos compridos de tantos anos atrás, mas a semelhança era inegável. Ele contou como trabalhava para uma construtora em Fujisawa, uma cidade ao sul de Tóquio, garantindo que sempre recebesse em dinheiro vivo e evitando ao máximo deixar rastros em papel. Não tinha carteira de motorista, celular ou plano de saúde e pagou todo o tratamento sozinho. Levava uma vida tranquila desde os anos 70, saindo apenas ocasionalmente para beber e voltando para casa para tocar violão em seu quarto. Raramente falava de si quando saía. Vivendo assim, Satoshi reavaliou suas ações e passou a se arrepender delas. Agora que sua confissão finalmente veio à tona, ele deu seu último suspiro. No mês seguinte, testes de DNA confirmaram oficialmente que ele estava falando a verdade. Mas para aqueles cujos amigos e familiares foram vítimas das suas ações, essa confissão chegou tarde demais. Você conseguiria perdoar o que Satoshi fez? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas se você quiser responder, fica à vontade aí nos comentários. 11 de abril de 1967. Ao chegar à sorveteria Rise em Staunton, no estado da Virgínia, a polícia se deparou com uma cena horrível. Liderados pelo detetive David Bocock, ficaram estarrecidos ao ver duas funcionárias adolescentes mortas. Seus nomes eram Constance Smuts-Havener e Carolyn Perry. Além disso, $138 haviam desaparecido do caixa, levando a polícia a crer que se tratava de um assalto com morte. Enquanto a investigação prosseguia, uma testemunha, chamada William Thomas, relatou ter visto duas pessoas fugindo do local. Mal sabia Thomas que a sua tentativa de ajudar a população o tornaria o principal suspeito. Ele foi julgado e absolvido, mas a suspeita o acompanharia pelo resto da vida. Enquanto isso, o verdadeiro assassino continuava solta. Mas uma testemunha, Joyce Bradshaw, apresentou um relato que deveria ter desvendado o mistério. Ela procurou o detetive Bocock e contou que havia saído para comer um hambúrguer com Diane Crawford Smith, de 19 anos, 2 semanas antes do terrível incidente. Enquanto estavam no carro, Diane repentinamente sacou uma arma do porta-luvas, dizendo que uma bala era para o seu padrasto abusivo e outra para Constance. E isso não só é suspeito, é absolutamente condenatório. Mas dias depois de Joyce ter relatado o incidente, o detetive retornou com a notícia de que Diane havia passado no detector de mentiras e que as balas encontradas na cena do crime não correspondiam à sua arma. Então, estranhamente, Bocock lembrou que Diane era uma boa atiradora. Joyce interpretou isso como uma ameaça velada e não disse mais nada sobre o assunto. Um comportamento bem estranho para um detetive, não? Em junho de 2008, 41 anos depois, Joyce encontrou um parente das vítimas em uma venda de garagem. Isso a fez lembrar daquele encontro peculiar que tivera com Diane, e ela compartilhou sua história com a polícia mais uma vez. Dessa vez eles a ouviram, embora o depoimento de Joyce mais uma vez não tenha levado a culpada à justiça. Não, ela própria faria isso. A essa altura, Diane tinha 61 anos e estava em fase terminal, internada em um centro de saúde e reabilitação. Amigos e familiares a visitavam o tempo todo e falavam sobre conceitos como perdão e redenção, o que certamente pesou na consciência dela. Em 10 de setembro, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Diane havia confessado o crime, e em 28 de novembro, Diane confessou em um depoimento formal, finalmente revelando a história que escondia há mais de 40 anos. Em 1967, Diane, ainda adolescente, trabalhava na mesma sorveteria que suas futuras vítimas, Constance e Carolyn. Acontece que Diane era homossexual, e na década de 60 isso era um grande tabu. As outras duas garotas a provocavam cruelmente no trabalho, a ponto de, segundo ela, ter sido levada ao limite. Em 11 de abril, Diane entrou na sala dos fundos da loja com uma pistola calibre .25 e efetuou os disparos. Em seguida, roubou $138 e fugiu. Mas esse não foi o único segredo que ela contou. Segundo ela, o motivo de ter escapado impune foi ninguém menos que o detetive Bocock, o próprio homem que liderava o caso. Após cometer o crime hediondo, ela alegou que o detetive a ajudou a enterrar a arma. Embora não se saiba os detalhes do relacionamento entre os dois, sabemos que ela praticava tiro na fazenda dele, o motivo pelo qual
lhe ajudaria Diane permanece um mistério e talvez nunca seja solucionado, já que Bocock faleceu antes da confissão de Diane. Assim que a história foi contada, a mulher debilitada com 61 anos foi presa, mas faleceu antes do julgamento. Que história tensa, mas pelo menos a confissão finalmente absolveu o pobre Thomas, mesmo que tenha levado 40 anos. Era 12 de novembro de 2004 em Massachusetts, e Geraldine Jerry Kelly, de 54 anos, estava em fase terminal de câncer. Em sua juventude, ela administrava uma pousada de beira de estrada na Califórnia com o marido John e tinha uma reputação controversa. Era coberta de tatuagens, criava cães ferozes como animais de estimação e tinha uma jiboia. Mas agora sua pousada, seu marido e seus animais haviam sumido. Com a pouca força que restava, ela chamou a sua filha adulta, com quem mal falava desde a adolescência, para ficar perto dela, e então confessou um terrível segredo. Em algum momento entre 91 e 92, Jerry e John estavam brigando, como sempre faziam, só que dessa vez foi diferente. Segundo ela, John havia bebido e se tornado violento a ponto de ela simplesmente não aguentar mais. Perdendo a cabeça, ela pegou uma arma e, bom, o resto você já sabe. Na época, a família morava na Califórnia, e ela contou aos filhos e vizinhos que John havia sido tragicamente atropelado por um carro. A filha dela, que acreditou nessa história durante a maior parte da vida, ficou absolutamente chocada, mas a mãe ainda não havia terminado. Ela concluiu a história do jeito mais arrepiante possível. Dá uma olhada no congelador. A filha denunciou a polícia, que conseguiu localizar um freezer desligado em um depósito em Somerville que pertencia a ela. Estranhamente, o recipiente imundo estava trancado e lacrado com fita. Conforme se aproximavam, os investigadores engasgaram com o cheiro fétido que o aparelho exalava. Mesmo assim, removeram a fita e abriram o freezer à força, se deparando com uma cena absolutamente horrível. 13 anos antes, após o terrível ato ter sido cometido, Jerry claramente havia deixado as evidências lá. Então ela o lacrou, alugou um depósito e o manteve lá até 1998. Quando se mudou para Massachusetts, Jerry levou o segredo com ela, mas enquanto jazia em seu leito de morte, claramente o peso das suas ações se tornou insuportável. Nem eu vou dormir essa noite. Nem todo crime envolve roubo ou homicídio. Alguns são ainda mais diabólicos. Olha só esse relato da usuária do Reddit Orange Star, que compartilhou uma história sobre o seu avô, um siciliano orgulhoso, com habilidades culinárias impecáveis. Ele costumava impressionar os convidados com a sua culinária sublime, recebendo elogios intermináveis pelas suas lendárias almôndegas. Mas em seu leito de morte a verdade veio à tona. As suas almôndegas eram congeladas, compradas no mercado. Isso é realmente desprezível. Outra revelação sobre comida vem de Epic Boy Chode, que compartilhou uma história muito louca sobre a sua tia-avó, que estava perdendo e recuperando a consciência enquanto estava deitada na cama de hospital. Delirante, ela começou a fazer comentários estranhos que se tornaram cada vez mais frenéticos. No início, ela só conseguiu entender duas palavras que a tia-avó falava toda hora: menino e ingrediente. Então ela chamou a garota para perto dela, com os olhos arregalados, enquanto tentava desesperadamente explicar alguma coisa. E bem devagar, com muita atenção, ela entendeu. E mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Acontece que a tia-avó se especializou em um método culinário muito peculiar. Ela fervia ovos na urina de um rapaz dos estábulos e os servia para a família, sem contar como tinha preparado. Você ouviu direito. E ela insistia em dizer que o rapaz era bem remunerado, como se isso justificasse. Mas o pior de tudo é que essa refeição realmente existe e tem um nome de verdade: ovos de menino virgem. Sim, ela é originária de Dongyang, na China, onde até hoje é uma especialidade. Basicamente, os ovos são cozidos e curados na urina de um menino com menos de 10 anos, até que as claras fiquem com uma cor cremosa e a gema fique verde. Que nojento! Acredita-se que a iguaria tenha benefícios para a saúde, e é vendida por ambulantes pelas ruas, que afirmam que é uma delícia. Não, muito obrigado. Pra mim, essa tia-avó só trollou a família por anos. E ficamos por aqui. Me conta aí nos comentários qual desses crimes mais te chocou. Você conhece alguma outra história de confissão feita no leito de morte? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.